Graça e paz, irmãos. Muito bem, né? Nosso culto agora via online, ou gravado, né? Como queira, do domingo. Mas mesmo assim, espero que Deus venha falar conosco, que Deus fale nos nossos corações. Né? E quero compartilhar com os irmãos hoje um texto que está em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 2, verso de 1 a 5, que diz o seguinte: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Amém? Muito bem, irmãos, né? O texto de Apocalipse fala lá da igreja de Éfeso, mas mais do que nunca é muito atual para nós, né? E João começa a escrever esse texto de Apocalipse, dizendo à igreja de Éfeso, né? E fala para nós hoje da mesma forma, né? Todas as qualidades, tudo que nós temos feito, né? Na sala de adulto, por exemplo, nossa lição do livro A Guerra pela Verdade, temos ensinado, debatido sobre isso, né? Sobre falsos mestres, e que nós, né? Nossa igreja, né? Igreja Batista Nacional Ebenezer, tem combatido, nós não aprovamos, mas muito cuidado, principalmente no verso 4. Né, talvez seja o versículo central dessa palavra de hoje, que tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Quando nós abandonamos o primeiro amor, fica tudo mais difícil. Sabe lá, acho que quase todo mundo, né, quando digo quase todos aqueles que se convertem, vêm às igrejas, quando chega aquela coisa assim, quando nós descobrimos que Jesus Cristo nos salva, ou que somos salvos em Jesus Cristo, parece assim, eu falo de mim, né? Talvez eu falo em todo mundo, mas talvez estou falando mais para mim mesmo, que é uma alegria muito grande, aquele amor, aquela coisa, né, que dá vontade de sair contando para todo mundo, né, da alegria que é ser salvo. Esse é o primeiro amor, quando descobri. E é tudo tranquilo, mas às vezes, né, como começa uma doença em nós, né? Você está lá saudável, aí começa, você vai enfraquecendo, vai indo, mas pior do que uma doença física, muitas vezes é a doença espiritual, né? Porque ela vai te esfriando ou te distanciando da palavra de Deus, né? Sabe lá quando você está num local bem claro ou está quente, né? Já ficou perto de uma fogueira, um fogo lá, você está perto dele, quanto mais quente, mais perto, mais quente. Você vai distanciando, vai esfriando, e acaba não sentindo mais nenhum calor ali daquele fogo, ou da mesma forma, uma claridade, você vai distanciando, você está no escuro. Então, nosso amor, às vezes, com Deus é desse jeito. Quando nós chegamos, nós somos salvos em Jesus Cristo, nós estamos muito próximos de Jesus Cristo. Mas aí, né, vamos abandonando o primeiro amor, aquela necessidade de estar perto de Jesus Cristo. Quando nós vemos, já estamos longe, tá? Longe da chama do Espírito, longe de Jesus Cristo, que é o fogo que consome, né? A brasa viva, que é Jesus Cristo, e às vezes nós estamos longe de Jesus Cristo e vai distanciando, né? Então, e a Bíblia nos fala que de alguns sintomas, né, desse distanciamento, não de distanciamento social, né? Está cansado de ouvir falar sobre isso, mas de distanciar de Deus, desse esfriar da nossa fé, né, dessa enfermidade espiritual da qual nós vivemos hoje. Uma delas é o relaxamento das práticas devocionais. O que seria o relaxamento? É a falta de interesse. Que a pessoa é relaxada, esmazelada, quer que perdeu o interesse nas práticas devocionais. Mas eu não tenho que ter o amor a Jesus Cristo, mas a prática devocional é que nos mantém a nossa fé em Jesus Cristo, aquilo que vai fazer a nossa manutenção da nossa fé em Jesus Cristo. Não adianta, né? Igual o carro que você anda, a sua casa, se você não fizer a manutenção, seu carro um dia não vai rodar mais, sua casa vai cair em cima de você,
a nossa fé também, a nossa vida espiritual, nós precisamos fazer essa manutenção. E é da nossa devocional, o nosso dia a dia, né? Esse período diário que nós precisamos dedicar, né? E a oração, os indícios de que a pessoa não está mantendo, fazendo a sua manutenção da sua fé, ou seja, que perdeu o seu primeiro amor, a pessoa que não ora, a pessoa que não lê e nem medita na palavra de Deus, né? Se você não ora, não lê e não medita na palavra de Deus, você está longe de Deus. Não existe fé em Jesus Cristo, não existe uma vida espiritual na presença de Deus se você não lê a palavra de Deus, não medita, não pensa um pouco, se você não ora, né? Do contrário, está longe, a pessoa nem sabia. Lembra lá de Daniel? Quando fala lá no livro lá de Daniel, capítulo 6, verso 10, Daniel todos os dias orava 3 vezes ao dia. Aliás, foi acusado lá pelo decreto, quis ser os seus inimigos, por assim dizer, queriam pegá-lo, né, nessa prática, mas ele não abandonou. Foi até condenado à morte, né, lançado lá na cova dos leões, mas Deus o guardou. Por quê? Porque ele fazia essa manutenção, ele não abandonou o primeiro amor. Aliás, ele mantinha isso todos os dias ele orava, né? Agora, nem vou fazer a pesquisa, né? Fosse presencial, até ia pesquisar quem é que ora e lê e medita na palavra de Deus todos os dias, né? E vai ser difícil, né? No Salmo 1, ele fala assim, no verso 1 ao 3, né? Quem lembra lá, bem-aventurados os que não sentam à roda dos escarnecedores, mas antes tem o prazer na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite. Então nós somos bem-aventurados, somos felizes por meditar na palavra de Deus. Então, por isso a gente vê tanta infelicidade, tanta loucura nesse tempo, porque não tem a palavra de Deus junto dele. Você não vive essa palavra de Deus, não ora todos os dias, não lê, não medita, não vê o que é melhor e acaba atropelando a sua vida e vê aquela loucura que é a vida. Um grande escritor do século XVIII, John Wesley, né? Grandes autores que a gente lê muito aí, né? Tozer cita ele, John MacArthur, MacTour, né, como queira falar, tudo cita o John Wesley, o grande escritor aí, e teólogo do século XVIII. Tem uma frase dele que eu vi semana passada, que achei muito interessante, que diz o seguinte: nunca permitas, sob qualquer circunstância, que passe um dia sequer, sem que tenhas, no mínimo, 1 hora para a sua vida devocional. 1 hora, no mínimo. E mais uma vez, né, se fosse fazer uma pesquisa de Ibope aqui, né, talvez muitas pessoas não teriam 1 minuto por dia, quanto mais 1 hora, né? Não vou dizer nem 1 hora, bem que eu deveria falar, né, como o John Wesley, mas pelo menos 15 minutos, 10 minutos para tirar, você fazer uma leitura, você orar, você pensar um pouco, meditar na palavra de Deus. Mas para quem der conta de 1 hora, melhor ainda, no mínimo 1 hora para pensar. Outro ponto aí, né, que é uma característica de quem já está distanciado de Deus, é o relaxamento quanto ao serviço a Deus. Pessoas, né, que têm lá se distanciado de todos os cultos, os trabalhos da igreja, têm negligenciado os seus dons, né, os seus talentos, o seu ministério, o seu chamado. Tem muitas pessoas que têm um chamado e têm negligenciado, faz de forma relaxada, ou seja, não dá a mínima pelo chamado que tem, né? Cuidado. Se você não está se importando com o chamado que você tem, o dom que Deus te deu, é um forte indício de que você já está distante de Deus, que o seu primeiro amor já se foi há muito tempo, que você não se importa mais da vida, do seu relacionamento com Deus. Esse é um indício muito claro, né? Em Hebreus capítulo 10, verso 25, ele nos orienta sobre essas pessoas, aqueles que deixam de congregar, aqueles que infelizmente é costume de alguns deixar de congregar, ou seja, de vir aos cultos, vir aos trabalhos da igreja, de ter comunhão com Deus juntamente com os irmãos. Então, esse é o indício muito forte de quando começa, nos nossos dias a gente chama de desviado, né? A pessoa que está deixando a prática de vir à igreja, né? E a gente, um grande exemplo, as pessoas vêm com todos os tipos de desculpa. Tem isso, aquilo, né? A sua justificativa. Mas se fossem as mesmas, né? Que a gente apresentasse lá para o patrão, lá no dia que a gente vai trabalhar, quer seja na segunda-feira, o dia que quer que seja,
né? Talvez seria uma justificativa, mas se não for as mesmas, não passa de meras desculpas, né? Porque para o culto eu tenho que visitar um parente, eu tenho que não sei aonde, mas provavelmente você não deixa de ir trabalhar por nada. Não seja que esteja doente ou tenha um motivo realmente sério. Então não dá, passa a ser a simples desculpa de não vir aos cultos, né? Então é o indício de que está abandonando realmente o primeiro amor, né? Em Romanos capítulo 2, 12, verso 11, fala do zelo. O zelo é que a pessoa zelosa quer ter um cuidado. Não diferente daquela pessoa relaxada, aquela pessoa desmanzelada que não está nem aí, né? Então nós devemos servir a Deus, sim, como em Efésios capítulo 6, versos 6 e 7, não servindo apenas à vista, como para agradar a homens. Tem pessoas que querem fazer alguma coisa e até sabem fazer, fazem bem, até melhor do que eu, mas elas esperam o reconhecimento dos homens, esperam que as pessoas cheguem e as elogiam pelo aquele belo trabalho que ela está fazendo. Também está errado. Nós devemos, sim, fazer para o reconhecimento de Deus. Se receber um elogio aqui ou ali, faz parte, é saudável, faz bem, mas não com essa intenção, porque é todo aquele que já recebeu sua paga aqui, Deus não vai precisar mais recompensá-lo, Deus não irá mais precisar fazer nada por ele, porque ele já teve a sua recompensa, teve o reconhecimento dos homens. Então, o nosso padrão de servo deve ser o de Jesus Cristo, e aí complica. Pensa, o nosso padrão, Jesus Cristo, sabemos que jamais seremos igual a Jesus Cristo, mas o nosso alvo, a nossa mira de ser igual a Jesus Cristo. Então pense nisso, quando você quiser comparar com alguém, não se compare com o outro, não queira ser melhor do que a outra pessoa, nem ache que o outro é melhor do que você. Primeiro, seja melhor do que você mesmo e busque o alvo que é Jesus Cristo. E nós também devemos colocar, não devemos colocar Deus em segundo plano, porque quando nós colocamos Deus em segundo lugar, já é sabido que a pessoa já esqueceu do primeiro amor, já está distante de Deus, né? Era o que estava acontecendo nos dias do profeta Ageu. Lembra lá nos dias do profeta Ageu, lá no capítulo 1, verso 4 a 11, quando ele diz, se você recebeu o seu salário, você era para colocar num saco furado. Quando você fazer a sua colheita, você se alimentar, não vai se fartar. Quando você se vestir, não vai se aquecer, porque sua roupa vai ser insuficiente. Então é isso, quando nós abandonamos Deus, que compromisso que Deus terá conosco? Então não abandone o primeiro amor, não abandone Deus, que o prejuízo será seu. Lembrando sempre, Ele não precisa de você, você que precisa de Deus, você que necessita de Deus. E o último indício de tudo isso, ponto, é quando a prova cabal de que nós estamos distantes de Deus, é quando nós começamos a fazer muitas concessões ao pecado. Permitir isso, permitir aquilo, trate o pecado seriamente, né, como ele é, como o pecado. Sabemos, né, que tem jeito, e é para isso, né, que existe Jesus Cristo, mas o pecado, ele tem sido disfarçado neste tempo, né? Ele é dinâmico, ele aparece com novos nomes, novas caras, né? E aí vai, as pessoas mudam de tática, né? O diabo muda constantemente, coloca palavras novas para tentar enganar as pessoas, e as pessoas acabam caindo. O pecado ainda é o mesmo antigo inimigo de nossas almas, juntamente com o diabo. É o salário do pecado, é a morte, não se engane, não brinque, né, de pique-esconde com o diabo, hoje eu estou pecando, amanhã eu não, e vai, essas coisas, brincadeirinhas aí, não dá certo. Então, todo pecado, ele deve ser confessado, tem que ser nomeado, eu dar o nome para o meu pecado, falar o que é para Jesus Cristo, ele precisa ser identificado, só assim ele será tratado, só assim ele será lavado, remido no nome de Jesus Cristo. Como eu disse anteriormente, o pecado tem jeito, ele é purificado pela obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, mas eu preciso confessá-lo, eu preciso estar consciente, né, porque eu preciso confessá-lo ele para Jesus Cristo e dizer que preciso do perdão de Jesus Cristo. Tem jeito, mas quando eu começo a escondê-lo, aí Jesus Cristo não tem parte comigo mais. Quando eu começo a esconder o meu pecado, lembra lá de Adão e Eva, quando eles pecaram, a primeira coisa que eles fizeram foi tentar esconder de Deus, por ter pecado. Então não existe. Pecado, você, nós vamos pecar, infelizmente, né? Talvez todos os dias, infelizmente, mas quando ele é
a pessoa volta ao primeiro amor, ela confessa o pecado, Jesus Cristo a perdoa. Amém? Então vamos orar para que Deus esteja nos fortalecendo a nós nos voltarmos cada dia ao primeiro amor, naquela fé pura, genuína em Jesus Cristo. Deus Pai, Senhor, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, porque cada dia Deus, Senhor, tem nos chamado de volta ao Senhor, Pai. Deus, o Senhor conhece todos os nossos pecados, todas as nossas dificuldades, Pai, toda a dureza do nosso coração. Cada vez, ó Deus, nós estamos distanciando do Senhor, ó Pai. Mas tenha misericórdia, Pai, nos chama de volta ao Senhor, ó Pai, lá, ó Pai, de onde nós caímos, ó Pai, e possamos pedir perdão, o Senhor nos perdoar e recomeçarmos, ó Pai, junto com o Senhor, Pai, em nome de Jesus. Então é isso, irmãos, que você possa cada vez estar voltando ao primeiro amor, em nome de Jesus. Amém.